Assumi a responsabilidade pelo notório playboy da escola, Ashton Sterling. Todo mundo no ensino médio achava que eu estava perdidamente apaixonada por ele. Quando ele matava aulas e entrava em más confusões, era eu quem tirava notas perfeitas e acobertava suas faltas. Quando ele flertava com outras garotas, eu servia de álibi. Por 3 longos anos, fui a sua assistente perfeita. Dei meu esforço, suor e lágrimas dando aulas particulares para aquele garoto rico e preguiçoso, conseguindo, no fim, que ele fosse aceito em Yale. Mas logo antes de a faculdade começar, ele me deu um fora. Ele olhou para mim de cima do seu pedestal e disse: Chloe, sei que você gosta de mim há muito tempo, mas toda a sua vida se resume a estudar. Comparada a Hailey, você é chata e rígida demais. Vamos terminar. Estou com a Hailey agora. Todo mundo estava esperando me ver desabar e chorar. Olhei para a tela do meu celular, vendo a notificação dos 5 milhões de dólares extras que tinham acabado de ser transferidos para a minha conta bancária. Com absoluta sinceridade, respondi: Ok, meus parabéns. Ninguém sabia que o único motivo pelo qual eu havia tolerado ser seu assistente leal era porque a mãe dele, Victoria Sterling, simplesmente pagava bem demais. Agora que o dinheiro estava seguro na minha conta, era hora de eu desaparecer. Ela realmente acabou de dizer parabéns, depois de levar um fora do cara mais gato da escola. Ela desligou o telefone em menos de 1 minuto. Tão fria. Será que ela ficou louca de tristeza? Não parece. Ela estava calma demais. Sinceramente, parecia mais que ela estava esperando por esse término a vida toda. Ao ouvir essas palavras, alguém olhou cautelosamente para Ashton. Ele estava abraçado com sua nova namorada, Hailey, mas seu rosto bonito estava incrivelmente sombrio e furioso. O colega de classe mudou rapidamente de tom. Qual é? Todos nós vimos o quanto a Chloe idolatrou o Ashton ao longo dos anos. Não tem como ela não se importar. Ela deve estar chorando horrores escondida. Aposto que em menos de 3 dias ela volta rastejando, implorando para o Ashton não a deixar. A expressão de Ashton suavizou um pouco com isso. Se ela voltar e implorar, posso pensar em perdoá-la. Vamos ver o que ela faz. Eu não sabia de nada sobre as fofocas deles enquanto arrastava minha mala em direção à estação de trem. Mesmo que eu tivesse ouvido suas zombarias, teria apenas dado a eles um sorriso frio e indiferente. Se não fosse pelos meus pais ausentes e atolados em dívidas, que acreditavam que a educação de uma garota era inútil e tentaram me forçar a trabalhar para um credor local de 50 anos para quitar suas dívidas de casa. Se não fosse pelo fato do meu pai furioso ter rasgado minha carta de aceitação da faculdade em pedaços e me prendido no quarto sem saída, logo antes da mãe rica de Ashton me encontrar e me oferecer um acordo. Desde que eu conseguisse colocar seu filho rebelde e fracassado em uma faculdade da Ivy League, ela não apenas cobriria as mensalidades do meu ensino médio, mas também me daria 5 milhões de dólares após a aprovação dele. Eu nunca teria corrido atrás de um garoto difícil como o Ashton, agindo como uma parceira leal e incansável às suas ordens. Por 3 anos inteiros, usei todos os métodos possíveis para transformar aquele preguiçoso arrogante em um aluno nota 10, garantindo com sucesso sua vaga em Yale. Agora que a missão estava cumprida, eu finalmente tinha o dinheiro para escapar. Eu estava muito ocupada comemorando. Por que diabos eu desperdiçaria uma única lágrima por ele ter arrumado uma nova namorada? Do começo ao fim, tudo o que eu queria era rastejar para fora do ambiente opressivo da minha infância e reivindicar uma vida para mim. O amor nunca fez parte da equação. Quando o semestre da faculdade começou, eu não apareci na universidade local. Meus pais teriam me caçado lá. Afinal, uma filha com um futuro brilhante era um ativo valioso que eles ainda poderiam vender. Se eu quisesse ir embora, teria que cortar os laços de vez. Durante os 3 meses de férias de verão, passei nos meus exames avançados de francês com louvor. Consegui com sucesso meu visto de estudante e a admissão em uma das melhores escolas de design de Paris. Bem quando eu estava prestes a embarcar no meu voo para Paris, uma mensagem de Ashton apareceu no meu celular. Por que você me bloqueou no Snapchat? Chloe, você já não fez birra o suficiente neste verão? Mesmo que a Hailey e eu estejamos namorando, ainda podemos ser amigos. Pare de drama e me desbloqueie. Cada palavra ainda carregava aquele mesmo tom insuportável e condescendente. Ele estava totalmente convencido de que, assim como nos últimos 3 anos, não importava o quanto ele pisoteasse meus sentimentos. Eu eventualmente abanaria o rabo e voltaria correndo para ele. Tirei o chip do meu celular, quebrei-o ao meio
e joguei-o casualmente na lixeira do aeroporto. Junto com aquele chip, joguei fora toda a humilhação, os cálculos e as memórias dolorosas do meu passado. O avião rasgou as nuvens, deixando minha velha vida muito para trás. Mais tarde, uma amiga do ensino médio me contou que Ashton estava enchendo minhas antigas contas de redes sociais de comentários. Todos eram variações de: já terminou de fazer birra? É só um relacionamento. Vale mesmo a pena ficar com tanta raiva? Me adicione de volta agora. No começo, o Ashton tinha tanta certeza de que você voltaria rastejando, disse ela. Quando você não voltou, ele começou a perder a cabeça. Agora, o rosto dele fica completamente fechado sempre que alguém sequer menciona o seu nome. Ouvir isso foi como escutar uma história sobre um estranho. Não despertou uma única emoção em mim. Usando os 5 milhões de dólares da Sra. Sterling, recomecei minha vida em Paris. Matriculei-me na prestigiada Paris College of Art. A barreira do idioma, as adaptações culturais, a carga horária intensa de estudos, tudo foi um desafio, mas não havia nenhum Ashton para agradar, nenhuma família sufocante da qual escapar. Havia apenas cadernos de desenho, projetos e um horizonte infinito de esperança. Alguns anos se passaram num piscar de olhos. Com trabalho duro e um pouco de talento, meus designs de joias começaram a fazer sucesso nas principais semanas de moda, rendendo-me vários prêmios internacionais de prestígio. Eventualmente, fui nomeada designer-chefe da Lumina, uma marca de luxo em ascensão, e fui enviada de volta aos Estados Unidos para liderar nossa expansão no mercado norte-americano. No meu primeiro dia de volta a Nova York, eu estava almoçando em um café no térreo do nosso escritório corporativo quando uma voz hesitante soou atrás de mim. Chloe, é você? Eu me virei e vi um rosto vagamente familiar. Era Maya Taylor, uma garota que costumava sentar na minha frente no ensino médio. Seus olhos se arregalaram ao me observar. Seu rosto era uma mistura de espanto e pura incredulidade. Ai, meu Deus, é você mesma. Você mudou tanto. A garota tímida e insegura que tentava demais agradar a todos tinha desaparecido. O tempo e a experiência haviam me dado uma confiança quieta e elegante. Ei, Maya, quanto tempo? Não acredito. Que coincidência. Na verdade, temos um reencontro do ensino médio hoje à noite. Maya estava em êxtase. É logo no andar de cima, no Penthouse Lounge. Um monte de gente do nosso ano vai, incluindo o Ashton. Você tem que ir. Ninguém vai te reconhecer. Ashton? Esse nome parecia um eco distante de outra vida. Não passava pela minha cabeça há anos. Tive vontade de recusar, mas então pensei. Não havia realmente necessidade de me esconder. Claro, respondi. Passei o resto do dia atolada em reuniões corporativas e relatórios de mercado, perdendo completamente a noção do tempo. Quando me lembrei do reencontro, já era tarde. Com preguiça de voltar ao meu hotel para me trocar, subi direto para o Penthouse Lounge com minhas roupas casuais de trabalho. Quando empurrei as pesadas portas de vidro, a conversa alta e as risadas da festa me invadiram. O lounge privado era espaçoso, e um grande grupo estava reunido ao redor de uma mesa luxuosa. Meus olhos varreram instintivamente a sala e instantaneamente travaram no homem sentado no centro da multidão. Ashton Sterling. Ele parecia mais maduro do que no ensino médio. Seu maxilar estava mais marcado e ele usava um blazer de grife caro, recostado em seu assento com aquela mesma postura preguiçosa e arrogante. Ele era sempre o centro das atenções. Sentada bem perto dele estava uma bela jovem com maquiagem pesada e roupas chamativas. Mas ela não era a Hailey. Pelo visto, o gosto dele para garotas não havia mudado, apenas os rostos. Após um breve momento de silêncio, um cara que claramente tinha bebido bastante me reconheceu. Caramba! Olha! Ashton! A sua velha sombra, Chloe, está aqui. Esse grito virou instantaneamente todos os olhares da sala para mim. A conversa zombeteira parou, e uma onda de olhares julgadores e divertidos se fixou em mim. Ashton ergueu a cabeça bruscamente. Quando me viu de pé na porta, suas pupilas dilataram em choque. Sua expressão presunçosa e relaxada congelou instantaneamente, sendo substituída por um choque puro e uma onda de emoções complicadas. A garota ao lado dele sentiu imediatamente a tensão. Ela apertou o braço dele, lançando-me um olhar hostil e calculista. Chloe? Ignorei completamente os sussurros e os olhares. Caminhando direto para um assento vazio ao lado de Maya, sentei-me e calmamente servi-me de um copo de água. Bem, Chloe, já faz um tempo. Vanessa Jenkins, uma garota vestida com um vestido de grife chamativo, foi a primeira a falar.
Fiquei sabendo que você largou a faculdade naquela época. Sinceramente, faz sentido. Com o seu histórico familiar, como eles poderiam pagar as mensalidades? Onde você tem trabalhado todos esses anos? Por favor, não me diga que acabou se casando com um senhor rico, como andaram espalhando. Quero dizer, olhando para a sua roupa de hoje, é bem casual. Ela colocou uma ênfase maldosa em senhor rico, fazendo com que algumas garotas ao redor dessem risadinhas por trás das mãos. Eu estive morando fora por alguns anos. Acabei de voltar, respondi suavemente, mantendo meu tom indiferente. Ah, morando fora. Hunter Miller, outro colega de classe, interveio com um tom zombeteiramente solidário. Mas é difícil para expatriados hoje em dia, né? Você pode até se safar com alguns trabalhos duvidosos por lá, mas essas coisas são ilegais aqui. Já que fomos colegas de classe, avise se precisar de ajuda. Você já tem emprego? A gente poderia te arrumar alguma coisa. A empresa do meu tio está procurando uma recepcionista. Não precisa de experiência, apenas conhecimentos básicos de informática. O pagamento não é lá essas coisas, mas ei, é um trabalho honesto. Melhor do que quer que você estivesse fazendo. Ele deixou a frase no ar, com sua implicação cristalina. Exatamente. Vanessa concordou com um sorriso falso e doce. Os caras ocidentais podem até adorar garotas diferentes, mas sejamos realistas. Eles só as querem por diversão. Chloe, nós somos seus velhos amigos. Se estiver passando dificuldade, é só falar. Com a sua origem, digo, já que você nunca foi para a faculdade e claramente não tem nenhuma roupa decente, você nunca vai passar numa entrevista boa. Que tal eu te levar para fazer compras qualquer dia desses? Posso te emprestar uma grana. Você costumava ser a melhor aluna. Sinceramente, é uma pena ver você acabar assim. Ashton permaneceu em silêncio, mas sua mão apertou com força o copo de uísque, seus olhos escuros queimando sobre mim. A nova namorada ao lado dele, Tiffany Thorne, finalmente não aguentou mais. Com um sorriso de escárnio condescendente, ela se inclinou para a frente, olhando para mim com puro desdém. Então você é a Chloe? É, eu ouvi falar de você. Você não era o capacho patético que vivia correndo atrás do meu Ashton? Fazendo o dever de casa dele, tirando as notas por ele, mentindo para os professores? Deve ter sido exaustivo. Ela fez uma pausa, claramente curtindo os olhares divertidos da multidão. Mas pelo menos você tinha alguma autoconsciência. Você sabia que alguém como você nunca estaria à altura de um Sterling, então fugiu. Mas parece que a vida não tem sido gentil com você desde então. Só para você saber, o Ashton agora é o vice-presidente da Sterling Enterprises. E eu acabei de assumir a linha de moda da minha família, e estamos atualmente em negociações para uma grande colaboração com uma das principais marcas de luxo do mundo. Se você estiver realmente desesperada, talvez possamos encontrar algumas migalhas para você. Dei um gole na minha água. Não, obrigada. Tiffany revirou os olhos para a minha resposta, seu tom se tornando ainda mais arrogante. Você provavelmente nem sabe de que nível estou falando. Já ouviu falar da Lumina, a marca francesa de joias de alta classe? A designer-chefe deles é um gênio absoluto que ganhou vários prêmios internacionais em Paris. Ela é incrivelmente exclusiva. Eu tive que mexer os pauzinhos 1 milhão de vezes só para conseguir uma reunião de apresentação com ela. Se ela concordar em criar uma coleção cápsula para a minha marca, isso vai agitar completamente a indústria da moda. Assim que esse acordo for fechado, uma simples palavra minha poderia mudar a sua vida inteira. Eu olhei para ela, incapaz de conter uma risada suave. Justo naquele momento, bateram de leve na porta de vidro do lounge antes de abri-la. Uma jovem com um elegante traje de negócios, segurando uma pilha grossa de pastas, entrou com uma expressão ansiosa, mas respeitosa. Senhorita Thorne, sinto muito interromper. Eu trouxe os arquivos urgentes que a senhora pediu para o projeto Lumina. Além disso, sobre a designer... O que tem ela? Ela concordou em me encontrar? Tiffany se levantou imediatamente, a voz tremendo de excitação. A jovem assistente assentiu. Na verdade, eu me encontrei com ela hoje, mas a agenda dela estava lotada para esta noite, então ela marcou uma reunião conosco para amanhã de manhã. Ouvir sua assistente confirmar a reunião com a misteriosa designer fez o rosto de Tiffany se iluminar com um sorriso vitorioso. Perfeito. Ela se virou para Ashton, os olhos brilhando de orgulho. Viu, Ashton? Eu disse que conseguiria. Vou fechar o negócio amanhã. Os colegas de classe imediatamente a encheram de mais elogios. Em meio à infinita bajulação, a vaidade de Tiffany atingiu o auge. Ela lançou um olhar desdenhoso na minha direção,
onde eu estava sentada quietinha no canto. A propósito, Amy, temos alguma vaga de nível inicial na nossa empresa? Tipo, equipe de limpeza? Ela fez uma pausa, apontando o olhar diretamente para mim. Fiquei sabendo que ela está atualmente desempregada. Já que somos todos velhos amigos, eu adoraria ajudá-la a garantir um emprego estável. Pense nisso como caridade. Eu realmente não entendia por que ela estava tão obcecada em me arrumar um emprego. Calmamente repeti o que tinha dito antes. Não é necessário. Eu já tenho um emprego. Obrigada. Tiffany suspirou. Qualquer emprego que você tenha provavelmente deveria pedir demissão. Ser bonita pode até pagar as contas por enquanto, mas esse tipo de estilo de vida vai acabar te deixando sem rumo uma hora ou outra. Uma onda de risadinhas irônicas percorreu a mesa. Amy, a assistente, sorriu educadamente no começo. Mas quando ela olhou mais de perto para mim, sua expressão profissional congelou de repente. A grossa pilha de arquivos do projeto Lumina que ela estava segurando escorregou de suas mãos, caindo ruidosamente no chão. Papéis brancos se espalharam por toda parte. O lounge ficou num silêncio mortal. O que há de errado com você? Não consegue nem segurar algumas pastas? Tiffany franziu a testa irritada. Mas Amy ignorou completamente a raiva de sua chefe. Ela apontou para mim, com a voz tremendo de choque e terror. Designer Vance? O quê? O que a senhora está fazendo aqui? O silêncio que se instalou naquele lounge foi de uma qualidade estranha, densa, como se o próprio ar tivesse esquecido de circular. Todos os olhares saltaram de Amy para mim, e depois de mim para Amy, tentando montar um quebra-cabeça que simplesmente não fazia sentido para eles. Tiffany foi a primeira a reagir, mas da maneira errada. Amy, o que diabos está acontecendo com você? Ela sibilou, claramente irritada com a interrupção da sua performance. Você caiu de cabeça em algum lugar? Mas Amy não estava ouvindo. Ela havia deixado os papéis espalhados no chão e caminhava em minha direção com passos lentos e hesitantes, como se temesse que eu desaparecesse caso se movesse rápido demais. Designer Vance, ela repetiu, desta vez mais baixo, quase reverente. Eu a reconheci do evento de gala em Paris. Eu estava na plateia quando a senhora recebeu o Prix d'Excellence. A senhora estava usando um vestido azul marinho. Eu lembro de cada detalhe porque aquele foi o dia em que eu decidi seguir essa carreira. Pus meu copo de água de volta na mesa com calma. Que coincidência agradável, respondi simplesmente. Houve outro segundo de silêncio absoluto. E então o nome caiu sobre a sala como uma bomba silenciosa. Prix d'Excellence. Paris. Designer Vance. Vi o exato momento em que a ficha começou a cair para Tiffany. Ela olhou para Amy. Depois para mim. Depois de volta para Amy, que agora tinha o telefone na mão e estava mostrando algo para ela com dedos trêmulos. A tela iluminada exibia uma foto. Eu, em um palco dourado em Paris, recebendo um troféu de cristal. O mesmo sorriso calmo e discreto no rosto. A cor saiu do rosto de Tiffany como se alguém tivesse puxado o plugue. Você é a designer-chefe da Lumina? Completei para ela, sem nenhum calor ou frieza na voz. Apenas um fato. Sim. O lounge explodiu em sussurros. Vanessa soltou o copo que estava segurando. Hunter ficou de boca aberta, claramente revendo mentalmente cada comentário sarcástico que havia feito nos últimos 15 minutos. Maya, ao meu lado, estava tentando disfarçar o sorriso enorme que se espalhava pelo seu rosto. Mas a pessoa que mais me interessava observar era Tiffany. Porque eu conhecia muito bem esse tipo. Havia crescido cercada de pessoas assim. Pessoas que usavam a humilhação como moeda de troca, que só conseguiam se sentir grandes fazendo os outros parecerem pequenos. E quando o chão saía debaixo dos pés delas, elas não recuavam com graça. Elas atacavam. Espera, ela disse, a voz ainda tentando recuperar alguma firmeza. Você está me dizendo que a designer-chefe da Lumina é... Ela? Apontou para mim com um gesto deliberadamente casual, como se tentasse minimizar o que havia acabado de descobrir. E, sem querer ser grossa, mas a Lumina é uma marca séria, de renome internacional. É impossível que uma pessoa sem histórico acadêmico formal, sem conexões na indústria e sem ao menos se vestir adequadamente para um evento assim seja quem está liderando uma expansão desse porte. Olhei para ela por um momento. As roupas que estou usando custam mais do que qualquer peça que você tem no corpo agora, disse eu sem arrogância. Apenas informação. Mas entendo a confusão.
Foram produzidas por um ateliê em Lyon que não aceita clientes novos há 11 anos. Não é o tipo de coisa que aparece em catálogo. Tiffany ficou vermelha. Isso não muda o fato de que você mal terminou o ensino médio e... Eu me formei na Paris College of Art, com distinção. Interrompi suavemente. Depois fui selecionada para residência na Maison Delacroix, antes de assumir a direção criativa da Lumina. Mas entendo que essas informações nunca chegaram até vocês. Afinal, eu não estava enviando atualizações. A risada baixinha de Maya foi cortada abruptamente quando Vanessa lançou um olhar afiado para ela. Tiffany respirou fundo. Era visível o esforço que ela estava fazendo para se recalibrar, para encontrar algum ângulo que a colocasse de volta na posição de vantagem. Bom, ela finalmente disse, mudando de estratégia com uma agilidade que eu tinha que admitir ser tecnicamente impressionante. Então, que ótima notícia! Já que estamos todas aqui, e já que você está claramente envolvida com a expansão da Lumina nos Estados Unidos, talvez possamos conversar sobre a colaboração agora mesmo, de maneira informal. Eu tenho passado meses tentando marcar essa reunião. Se você pudesse só dar uma olhada nos nossos materiais esta noite, A reunião está marcada para amanhã de manhã, disse eu. Com a minha equipe, no escritório da Lumina. Nada muda. O sorriso de Tiffany ficou tenso. Claro. Mas já que nos conhecemos de outros tempos, poderia ser um processo um pouco mais... pessoal? Sabe como é? Conexões antigas valem muito no mundo dos negócios. Deixei aquela frase pousar no ar por alguns segundos antes de responder. Nós não nos conhecíamos de outros tempos, disse eu simplesmente. Nós nunca nos conhecemos antes de hoje. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Mais pesado, mais honesto. Foi então que, pela primeira vez desde que eu havia entrado no lounge, Ashton Sterling falou. Ele não havia dito uma única palavra desde o momento em que Amy me reconhecera. Ficara sentado no mesmo lugar, o copo de uísque completamente esquecido na mesa à sua frente, os olhos escuros e fixos em mim com uma expressão que eu não conseguia, e honestamente não me importava em decifrar. Chloe, uma única palavra, meu nome. Dito com uma intensidade que fez a conversa ao redor calar completamente. Olhei para ele. Ele estava escolhendo as palavras com um cuidado que não era natural para ele, como alguém que percebeu tarde demais que pisou em um campo minado e estava tentando lembrar o caminho de volta. Você deveria ter dito quem você era. Inclinei levemente a cabeça. Eu disse, meu nome é Chloe. Sempre foi. Você sabe o que eu quis dizer. Sim, concordei. E a minha resposta continua sendo a mesma. Não era informação que precisava ser compartilhada. Algo passou pelo rosto dele. Arrependimento, talvez. Ou talvez apenas o desconforto de um homem que havia passado anos convicto de que sabia exatamente quem eu era, e que agora estava descobrindo que nunca havia me visto de verdade. Levantei-me, arrumei minha jaqueta com calma e peguei minha bolsa. Foi um prazer rever vocês, disse para a mesa em geral, sem deixar o olhar pousar em ninguém específico por tempo demais. Amy, até amanhã! Ela assentiu, ainda visivelmente abalada. Eu já estava quase na porta quando ouvi a voz de Tiffany, agora destituída de qualquer verniz de cortesia. Que conveniente! Ela disse alto o suficiente para a sala inteira ouvir. A garota que limpava as bagunças do Ashton durante anos vira uma designer famosa, do dia para a noite. Alguém deveria verificar se a história toda é verdade mesmo, ou se é só mais um golpe bem executado. Parei. Não por raiva. Raiva era uma emoção cara demais para desperdiçar naquele lugar. Parei porque havia uma última coisa que precisava ser dita. Não para Tiffany, mas para a sala inteira, e eu queria que fosse ouvida com clareza. Virei-me lentamente. A reunião de amanhã, disse eu olhando diretamente para Amy, mas sabendo que todos ouviriam. Foi a única reunião que aceitei esta semana. Dei instruções à minha equipe para recusar todos os outros pedidos de colaboração. Amanhã, dependendo do que for apresentado, a decisão pode mudar. Uma pausa. Boa noite. Empurrei as portas de vidro e saí. Do lado de fora, o corredor estava quieto, iluminado por uma luz morna e suave. Enquanto caminhava em direção ao elevador, não havia triunfo no peito, nenhuma euforia de vitória, nenhuma satisfação ardente. Havia apenas a mesma tranquilidade de sempre, a sensação familiar de quem passou anos aprendendo que o único placar que importa é o que você carrega dentro de você. O elevador chegou com um tilintado suave. Enquanto as portas se fechavam,
Tive um pensamento. Ashton Sterling havia passado 3 anos certo de que me conhecia completamente. Havia passado mais alguns anos certo de que eu havia desaparecido, derrotada e esquecida. E havia passado os últimos 15 minutos descobrindo que não me conhecia absolutamente nada. O que me fez pensar? O que mais, exatamente, ele estava prestes a descobrir? A noite de Nova York me recebeu com aquela energia familiar de cidade que nunca para, buzinas ao longe, ventos entre os arranha-céus, luzes que transformam a escuridão em algo quase festivo. Caminhei até o hotel sem pressa, com as mãos no bolso e a cabeça estranhamente limpa. No elevador do hotel, recebi uma mensagem de Maya. Chloe, eu sabia. Sempre soube que você ia longe. Desculpa por não ter sido melhor amiga na época. Posso te ligar essa semana? Respondi com um simples pode e guardei o celular. No quarto, tirei os sapatos, servi um copo d'água e sentei na beira da cama olhando para a cidade lá fora. Em algum lugar naquela mesma ilha, Ashton Sterling estava provavelmente ainda no lounge, processando o que havia acontecido. Tiffany Thorne estava provavelmente em pânico, ligando para assessores e relações públicas, tentando descobrir como reverter uma situação que ela mesma havia criado com as próprias mãos. Não era problema meu. O que era problema meu era a reunião das 9 da manhã. Abri o laptop e passei a próxima hora revisando o dossiê que minha equipe havia montado sobre a linha de moda da família Thorne. Era uma marca com potencial real, eu havia reconhecido isso desde o início, mas com uma gestão criativa inconsistente e uma identidade visual que tentava ser muitas coisas ao mesmo tempo, sem se comprometer com nenhuma. Uma colaboração com a Lumina poderia de fato transformá-la, mas apenas se houvesse disposição para ouvir, para abrir mão do ego e trabalhar com seriedade. Baseada no que havia visto esta noite, minhas chances de encontrar isso em Tiffany Thorne eram próximas de 0. Fechei o laptop. Foi então que meu celular tocou, exibindo um número que eu não havia visto em anos, mas que ainda reconhecia. Victoria Sterling. Fiquei olhando para a tela por 3 ciclos completos de chamada antes de atender. Chloe. A voz dela tinha aquela mesma qualidade de sempre, direta, sem desperdício. Soube que você está em Nova York. Boa noite, Sra. Sterling. Vi seu trabalho na Lumina, ela disse. Não fiquei surpresa. Sempre soube que você era capaz. Foi por isso que fiz o investimento. Investimento. Ela sempre havia chamado assim. 5 milhões de dólares e 3 anos da minha vida. Um investimento. Na época, eu havia aceitado o enquadramento sem questionar porque era exatamente o que eu precisava ouvir para conseguir fazer o que tinha que ser feito. Eu ouvi sobre o reencontro esta noite, ela continuou. A senhora ouve muita coisa. Sempre ouvi. Uma pausa curta. Também ouvi que a Tiffany Thorne está tentando fechar uma colaboração com você, e que ela se comportou de maneira bastante característica. Não respondi. Chloe, quero te pedir algo. A voz de Victoria Sterling não era o tipo de voz acostumada a pedir. Era claramente um exercício consciente de vocabulário. Meu filho vai estar na reunião de amanhã. Ele é sócio minoritário da linha Thorne, desde o ano passado. Eu gostaria que você o ouvisse. Algo se moveu dentro de mim. Não raiva, não mágoa, apenas uma espécie de cansaço antigo. Com todo o respeito, Sr. Sterling, o que o seu filho faz ou deixa de fazer não é uma variável na minha tomada de decisão profissional. Eu sei, ela disse. E é exatamente por isso que estou pedindo. Porque você é a única pessoa nessa cidade que vai avaliar ele pelo que ele apresentar, não pelo sobrenome. Fiquei em silêncio por um momento. A reunião é às 9, disse eu finalmente. Se ele tiver algo relevante a apresentar, que apresente. Desliguei. Fiquei deitada no escuro por um longo tempo, olhando para o teto. Havia algo de estranho em estar de volta àquela cidade, tão perto de tudo que eu havia deixado para trás. Não era nostalgia. Era mais como abrir uma gaveta que você pensava estar vazia e encontrar, lá no fundo, uma carta que você havia esquecido de jogar fora. Não havia sentimento nenhum por Ashton Sterling. Isso eu sabia com certeza, da mesma forma serena com que sei que inverno vem depois do outono. O que havia existido entre nós nunca havia sido amor. Havia sido utilidade mútua. Ele me usava como suporte, e eu o usava como trampolim para sair de onde estava. A diferença é que só um de nós sabia disso. Mas havia algo na conversa com Victoria que ficou ecoando enquanto eu tentava dormir. A única pessoa que vai avaliar ele pelo que ele apresentar, não pelo sobrenome. Eu pensei nessa frase,
E pensei no Ashton que eu havia conhecido, não o Ashton arrogante do lounge esta noite, mas o Ashton que eu havia visto algumas vezes, raramente, nos intervalos entre uma performance e outra. O Ashton que ficava em silêncio por horas estudando um assunto que o havia genuinamente fisgado, que discutia com uma intensidade surpreendente sobre coisas que importavam para ele de verdade, que por baixo de toda a armadura de bad boy rico e intocável, tinha uma inteligência que ele mesmo parecia não saber muito bem o que fazer. Eu havia enxergado isso. Havia trabalhado com isso por 3 anos, e havia ido embora sem olhar para trás. Fechei os olhos. Lá fora, Nova York continuava, indiferente e brilhante, e eu comecei a ter um pensamento que não havia pedido licença para entrar. E se o problema nunca houvesse sido que eu conhecia Ashton Sterling de menos? E se o problema fosse que eu o conhecia bem demais? Cheguei ao escritório às 8h45. Minha equipe já estava lá. Marina com os portfólios organizados sobre a mesa de conferências, Lucas testando o projetor, Priya revisando os termos preliminares do contrato no tablet. Eram pessoas que eu havia escolhido com cuidado ao longo dos anos. Profissionais que não precisavam de aplausos para trabalhar bem, apenas de clareza e de espaço. Eles chegam em 15 minutos, disse Marina me passando um café. A assistente confirmou por mensagem. Também avisou que virão 4 pessoas. A Tiffany Thorne, o assessor financeiro dela, o sócio minoritário e um advogado. Entendido. Fui até a janela com o café quente entre as mãos. Lá fora, Manhattan fervilhava no ritmo da manhã. Táxis, pedestres, o mundo em movimento. Havia algo de fundamentalmente justo no ritmo de uma cidade grande. Ela não esperava por ninguém, e essa indiferença igualitária sempre me confortou. Às 9 em ponto, a recepcionista abriu a porta da sala. Tiffany entrou primeiro. Havia trocado a roupa chamativa da noite anterior por um conjunto de alfaiataria azul royal. Cabelo arrumado, maquiagem precisa. Era a versão corporativa da mesma performance. Tudo calculado para transmitir poder. Atrás dela vieram o assessor financeiro e o advogado, ambos carregando pastas grossas. E então, por último, Ashton. Ele usava um terno simples, cinza escuro, sem gravata, sem adornos, sem ostentação. Carregava apenas uma pasta fina e um caderno. Quando nossos olhares se cruzaram, ele não sorriu nem desviou os olhos. Apenas assentiu, levemente, como alguém que entrou num território que respeita. Eu correspondi com o mesmo gesto e indiquei os assentos. Obrigada por virem, disse assumindo o lugar na cabeceira. Vamos começar. Tiffany abriu a boca, claramente preparada para conduzir a reunião, mas Marina já havia ativado o projetor e a apresentação da Lumina tomou a parede. O protocolo estava estabelecido. Ela fechou a boca. Passei os primeiros 20 minutos apresentando nossa visão para a expansão americana, os mercados-alvo, a proposta estética, o que buscávamos em um parceiro. Era uma apresentação que eu havia feito dezenas de vezes para casas de moda em Paris, Milão, Tóquio. Sabia exatamente onde as pessoas costumavam se agitar, onde tomavam nota, onde fingiam entender e onde genuinamente entendiam. Tiffany ficou agitada desde o início. Interrompia com perguntas que eram, na verdade, afirmações disfarçadas. Tentou redirecionar o foco para os números de mercado da marca Thorne 3 vezes antes de eu suavemente, mas com firmeza, devolver o fio da apresentação para onde ele precisava estar. O assessor financeiro era competente. O advogado estava fazendo o trabalho dele. Ashton não havia dito uma palavra, mas estava prestando atenção de uma maneira que eu reconhecia, aquela atenção quieta e concentrada que eu havia visto poucas vezes, mas que sempre me havia impressionado quando aparecia. Ele havia feito anotações em praticamente todas as páginas do caderno. Quando a apresentação terminou, abri espaço para perguntas. Tiffany atacou imediatamente. A proposta estética da Lumina é linda no papel, mas francamente conservadora demais para o mercado americano jovem que a Thorne atende. Precisaríamos de uma abordagem mais ousada, mais disruptiva. Eu vejo a colaboração como uma oportunidade de vocês se reinventarem, na verdade. O silêncio na sala durou exatamente 2 segundos. Marina olhou para mim. Priya olhou para a mesa. Lucas simplesmente parou de digitar. A Lumina faturou 240 milhões de euros no último exercício. Respondi com a mesma calma de sempre. Nossa taxa de crescimento nos últimos 3 anos é de 32% ao ano. Não estamos em busca de reinvenção.
Estamos em busca de um parceiro que complemente o que já construímos. Tiffany abriu a boca. Foi então que Ashton falou pela primeira vez. Posso? Ele disse, olhando brevemente para Tiffany, que ficou tão surpresa com a interrupção que apenas acenou com a cabeça. Ele abriu o caderno na última página de anotações e se voltou para mim diretamente. Eu revisei a coleção outono-inverno da Lumina dos últimos 4 anos. Há um padrão claro de como vocês introduzem novos mercados. Vocês não adaptam a estética ao mercado. Vocês educam o mercado para receber a estética. Ele fez uma pausa. A pergunta certa não é o que a Lumina precisaria mudar para funcionar nos Estados Unidos. A pergunta é o que a Thorne precisaria oferecer para merecer estar ao lado da Lumina sem diluí-la. O assessor financeiro de Tiffany piscou. O advogado levantou os olhos do tablet. E Tiffany, pela primeira vez desde que havia entrado naquela sala, não disse nada. Olhei para Ashton por um momento. É uma pergunta melhor, concordei. A resposta que eu tenho, ele continuou, abrindo o caderno em outra página. Envolve o acervo têxtil da família Thorne. Temos 40 anos de arquivo, tecidos e padrões desenvolvidos pela linha artesanal que minha sócia raramente menciona porque não tem apelo imediato de marketing. Mas a Lumina trabalha com narrativa de origem. Esse arquivo poderia ser exatamente o tipo de história que vocês buscam contar no mercado americano. Fiz um gesto sutil para Marina, que já estava anotando. Quanto do arquivo está catalogado? Perguntei. 70%. O restante eu posso ter organizado em 2 semanas. Foi a primeira vez em toda a reunião que Tiffany pareceu genuinamente pequena. Não por humilhação alheia, mas pela simples percepção de que havia alguém na sala jogando em um nível que ela não havia antecipado, e que esse alguém era o homem que ela havia trazido como acessório. Ela tentou recuperar o controle. Claro, o arquivo é um ativo valioso, mas a decisão final sobre qualquer colaboração passa por mim e... Senhora Thorne, interrompi, suavemente, mas sem espaço para ambiguidade. Vamos marcar uma segunda reunião para a próxima semana para revisar o arquivo. Se o material for o que o seu sócio descreve, avançamos para a fase de proposta formal. Olhei para Ashton. Pode ter tudo catalogado em 1 semana? Ele encontrou meu olhar. Sim, encerrei a reunião às 10h40. Enquanto todos se levantavam e trocavam cartões, Tiffany fazia um esforço visível para recolocar o sorriso no rosto. Mas havia algo diferente nela agora. Uma fissura pequena, quase imperceptível, no verniz de quem acredita que o mundo gira em torno de si. Ela havia entrado naquela sala convicta de que estava fazendo um favor à Lumina. Saiu percebendo que havia trazido, sem querer, a única coisa capaz de tornar a conversa interessante. E que essa coisa não era ela. A semana seguinte passou num ritmo de reuniões, relatórios e decisões, que não deixavam espaço para devaneios. Nova York tinha esse efeito. Ela preenchia cada fresta do tempo com demandas concretas. E eu sempre havia me dado bem com isso. Na quinta-feira à tarde, Ashton me enviou o arquivo catalogado. Completo. 3 dias antes do prazo. Passei 2 horas percorrendo as imagens. Eram dezenas de tecidos documentados com precisão, fotografias de alta qualidade, fichas técnicas detalhadas, referências históricas de cada padrão. O trabalho havia sido feito com um cuidado que eu não havia esperado. Não pela velocidade, mas pela qualidade da atenção em cada página. No fim do arquivo havia uma nota curta. Sei que isso não muda nada entre nós, mas quero que você saiba que o que você construiu em Paris é impressionante. Você sempre foi a pessoa mais inteligente em qualquer sala. Eu só demorei demais para entender o que isso significava. Li a nota 2 vezes. Depois fechei o arquivo e fui para a reunião seguinte. Na sexta-feira, convoquei a segunda reunião. Dessa vez, Tiffany chegou diferente. Mais contida, menos performance. Havia algo no jeito com que ela entrou na sala que me disse que alguém, provavelmente sua própria equipe, havia tido uma conversa honesta com ela durante a semana. Ashton chegou com mais 3 páginas de anotações. A reunião durou 2 horas. Foi a conversa mais produtiva que tive, desde que havia chegado a Nova York. O arquivo têxtil era exatamente o que ele havia descrito, uma narrativa de origem rica, autêntica, com profundidade histórica que a Lumina poderia trabalhar de maneiras que genuinamente me entusiasmavam. No final, estendi a mão para Tiffany. Vamos avançar para a proposta formal. Ela apertou minha mão. Sem arrogância desta vez. Apenas negócios. Quando todos estavam saindo, Ashton ficou para trás. A sala foi esvaziando até restarmos apenas nós dois,
de pé de lados opostos da mesa de conferências, com Manhattan como pano de fundo pela janela. Obrigado pelo arquivo, disse eu. Foi o mínimo, ele respondeu. Houve um silêncio que não era desconfortável. Chloe, ele começou. E havia algo diferente no jeito com que disse meu nome dessa vez. Não a intensidade tensa do lounge. Algo mais próximo de humildade. O que eu disse antes de você ir para Paris foi cruel e injusto. Eu sabia, mesmo na época, que não era verdade. Você nunca foi chata ou rígida. Você era a pessoa mais viva que eu conhecia. Eu disse aquilo porque tinha medo. Olhei para ele. Medo de quê? De que você fosse a única pessoa que já havia me visto de verdade. Ele disse simplesmente. E de que um dia você fosse embora por isso. O irônico, pensei, era que ele havia acertado. Só havia errado a ordem dos eventos. Ashton, disse eu, com a mesma calma de sempre. Você não me machucou da maneira que pensou que tinha machucado. Eu nunca estive apaixonada por você. O que me machucou foi diferente. Foi perceber que, por baixo de tudo, você era capaz de enxergar melhor do que escolhia. E que escolhia não enxergar mesmo assim. Ele assentiu, devagar, sem se defender. Eu sei, disse ele. Eu sei disso agora. Fiz uma pausa. O trabalho que você fez nessa semana foi sério. A análise que você trouxe para a reunião foi inteligente. Se você continuar assim, a colaboração vai funcionar bem. E além da colaboração? Olhei para ele por um longo momento. Além da colaboração, vamos ver. Respondi. Não como promessa, não como recusa. Apenas como a verdade mais honesta que eu tinha para oferecer naquele momento. Ele aceitou isso. Saí do escritório às 6 da tarde. A cidade estava dourada com a luz do fim de tarde, aquele tom específico de Nova York que parece filtrado por alguma memória coletiva de todos que já a amaram. Caminhando até o metrô, pensei em tudo que me havia trazido até ali. Uma menina espancada que teve a carta de aceitação rasgada pelo próprio pai. Um acordo frio com uma mulher poderosa. 3 anos servindo de suporte para um garoto que não sabia o valor de nada que possuía. Uma passagem de avião, um chip de celular quebrado ao meio e um continente inteiro de distância entre o que eu era e o que eu escolhi me tornar. As pessoas que me haviam subestimado ao longo do caminho tinham um erro em comum. Elas olhavam para mim e viam o contexto. A família pobre, a garota sem conexões, a capacho do playboy rico, e concluíam que eu era o contexto. Que eu era definida por aquilo que me cercava. Nunca entenderam que eu havia aprendido, desde muito cedo, a diferença entre estar em algum lugar e ser daquele lugar. Desci as escadas do metrô. Algumas histórias não terminam em vingança. Terminam em algo mais silencioso e mais permanente. A descoberta de que você nunca precisou da aprovação de ninguém para ser exatamente quem sempre foi. E que o mundo, no fim das contas, sempre encontra uma forma de reconhecer quem se recusa a desaparecer.